Imagine alguém entrando na sua casa, sem arrombar portas, sem quebrar janelas, sem deixar rastros. E o mais assustador, foi você quem abriu a porta. Essa pessoa sabe tudo o que você faz. Ela escuta as suas conversas mais íntimas, acompanha seus hábitos diários, grava momentos privados e até rastreia os passos dos seus próprios filhos. Parece o roteiro de um filme policial ou de espionagem, né? Mas não é ficção e muito menos uma teoria da conspiração. Estamos falando de algo muito mais próximo de nós e real. Os acessos que você mesmo deu aos seus dispositivos tecnológicos. E o pior, eles estão apenas funcionando. Você já está sendo monitorado agora, nesse exato momento, e a gente vai entrar nesse buraco de coelho para entender melhor como até a sua própria TV pode estar espionando cada detalhe da sua vida. E se for verdade, hein? Como é que a gente faz para se proteger? Será que ainda dá tempo ou já é tarde demais? Bem, para começar essa conversa, tem uma coisa que é fato. Todas as redes sociais, plataformas de streaming e sistemas inteligentes já monitoram o nosso comportamento online há muito tempo, a gente já sabe. Tudo que a gente curte, comenta, pesquisa ou assiste vira informação preciosa para alimentar algoritmos que montam um perfil completo sobre nós. Só que uma teoria recente que vem ganhando cada vez mais força aponta que esse monitoramento pode ser muito mais direto, íntimo e invasivo do que a gente imagina. Bom, vamos pensar junto aqui na cena. Você chega em casa cansado depois de um dia daqueles, puxado. Toma um banho, veste aquela roupa confortável, se joga no sofá, pega o controle remoto e escolhe ali o filme ou série que você estava esperando para assistir. Mas, sem saber, naquele exato momento, alguém começa a te observar. E não estamos falando de vizinhos curiosos, estamos falando da sua própria televisão. Ali, no centro da sala ou no caminho do seu quarto, a sua TV Smart pode muito mais do que um simples aparelho de entretenimento. Ela pode ser, na verdade, um dispositivo de espionagem de última geração. Mesmo desligada ou no modo standby, ela pode continuar ativa, escutando conversas, captando sons do ambiente, registrando imagens e, em alguns casos, até fotografando o que acontece ao seu redor. Tudo isso é possível por causa de uma tecnologia chamada reconhecimento automático de conteúdo, ou do inglês ACR. Essa ferramenta consegue transformar tudo o que você assiste, ouve ou faz perto da TV num pacote de dados detalhado. E sabe o que é pior? Esse pacote é mais valioso do que barras de ouro para as empresas que compram e vendem a sua privacidade. Enquanto você está ali relaxando, assistindo um episódio ou jogando um videogame, a sua TV está montando um verdadeiro dossiê sobre você. Ela sabe o que você gosta, o que não gosta, as suas reações emocionais, os seus horários, quem mais costuma estar no ambiente, quantas pessoas moram com você. Ela reconhece até mudanças no seu tom de voz quando você está calmo ou quando o bicho pega. É um perfil completo, psicológico, comportamental e até emocional. E é assim que esse novo mercado da vigilância funciona. Silencioso, invisível e o mais assustador, com o seu consentimento. Você tem permitido isso. Afinal, quantas vezes você leu os termos de uso da sua Smart TV antes de clicar em aceito? Pois é. Agora, a grande pergunta que fica é: se a sua TV sabe tanto sobre você, para onde vão essas informações? Bem, isso tudo faz parte de um verdadeiro império invisível chamado mercado de dados, um negócio bilionário que opera nos bastidores mais profundos da tecnologia.
E nem mesmo os termos de uso das plataformas conseguem explicar direito o que realmente está acontecendo com esses dados. A verdade é uma só. Esses dados são vendidos, repassados e compartilhados com empresas de publicidade, redes de marketing digital, plataformas de streaming, redes sociais e até mesmo em mercados paralelos e obscuros da internet. Aqueles lugares que ficam fora do alcance das leis tradicionais e que a maioria das pessoas nem imagina que existe. O problema vai muito além do que você assiste na TV. Já existem processos correndo na justiça de pessoas que afirmam ter tido dados sensíveis armazenados e vazados por roteadores conectados à rede da TV. Informações como números de contas bancárias, senhas e até documentos pessoais foram parar onde não deveriam estar. Mas talvez o maior perigo não esteja nem nas empresas que lucram com tudo isso. Existe uma ameaça ainda mais preocupante. A facilidade absurda com que as Smart TVs podem ser invadidas por hackers. E não precisa ser nenhum especialista ou gênio da computação, não. Às vezes, tudo que um curioso precisa é um tutorial simples no YouTube e uma rede Wi-Fi aberta ou mal protegida. Simples assim. Bem, a primeira dica para evitar situações e invasões como essas é simples, mas muita gente nunca percebeu a importância dela. A maioria das Smart TVs vem com um sistema de segurança interno que utiliza uma senha padrão, configurada de fábrica. Essa senha funciona como uma porta escancarada para qualquer pessoa que deseja acessar o aparelho, seja para fins comerciais ou mesmo criminosos. E aqui vem o detalhe. Trocar essa senha padrão por uma criada por você mesmo e pelos membros da família já cria uma barreira inicial. Nós não estamos dizendo que isso vai impedir ataques mais sofisticados, mas a maioria dos hackers amadores não quer perder tempo. Eles vão buscar alvos mais fáceis, como quem continua usando o famoso admin 123. Agora, se essa senha não for alterada, o que você tem na sala de casa é praticamente uma chave mestra para qualquer criminoso possa acessar não só a sua TV, mas também celulares, notebooks e outros aparelhos conectados na mesma rede. Deixar a senha padrão ativa é como entregar o seu Wi-Fi e a sua vida digital numa bandeja. E quando essa porta está aberta, o estrago pode ser grande. Fotos pessoais, conversas privadas, dados bancários e até gravações de áudio feitas pelo microfone da própria TV podem ser acessados sem que você nem desconfie. Muitos desses ataques são silenciosos, justamente para não levantar suspeitas. O objetivo não é te assustar, é te espionar e te transformar num alvo perfeito para golpes cada vez mais sofisticados e personalizados. Já existem relatos reais e processos judiciais envolvendo situações desse tipo. Muitas dessas invasões acontecem pelo simples fato de que os usuários utilizam uma Smart TV para navegar em sites pessoais, acessar contas bancárias ou até mesmo comprar pela internet. Informações cruciais, uma vez capturadas, se tornam armas poderosas nas mãos erradas. E não pense que estamos falando só de ações clandestinas, não. Várias empresas gigantescas do setor de tecnologia já foram denunciadas por práticas semelhantes. Vizio, LG, Samsung, Sony e outras marcas conhecidas foram pegas coletando informações sem o consentimento adequado dos usuários e, em alguns casos, foram obrigadas a pagar multas milionárias. Para se ter uma ideia, a Vizio foi flagrada vendendo informações dos usuários sem autorização e acabou recebendo uma multa de $2 milhões. Mas vamos combinar, né, gente? Um negócio que movimenta bilhões, pagar 2 milhões virou trocado. E é um custo que muitas empresas preferem arcar porque sabem que a maioria dos usuários nem imagina que isso está acontecendo. Depois dessas denúncias, algumas empresas até tentaram passar uma imagem de transparência, ajustaram os termos de uso, criaram notificações para o usuário autorizar o acesso a determinados dados, mas
Fizeram isso de maneira propositalmente confusa, com aqueles textos longos, letrinhas pequenininhas, jargões técnicos e mensagens que mais desinformam do que ajudam. Resultado: quase todo mundo aperta o aceitar para se ver livre desse tormento. Órgãos como o FTC, Federal Trade Commission nos Estados Unidos, o Comitê Europeu de Proteção de Dados e a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados no Brasil, tentam impor limites. Mas enfrentar gigantes da tecnologia é como tentar conter uma avalanche com as mãos. A resistência é enorme e muitas vezes as decisões judiciais não têm força suficiente para mudar esse jogo. O mais assustador é perceber que, mesmo com escândalos públicos, processos e multas, a coleta de dados continua a todo vapor. Agora, isso levanta uma questão bem desconfortável. Se essas empresas foram pegas algumas vezes, quantas outras passaram despercebidas, operando nos bastidores, longe dos olhos da justiça e da mídia? Bem, mas existe uma segunda forma de proteção. Vai exigir um pouco mais de disciplina e paciência, que é você desativar todas as funções de login automático e armazenamento de senhas nos aplicativos da sua Smart TV. Isso vai reduzir drasticamente a facilidade de interação, claro, mas também corta um dos principais caminhos usados para a coleta de dados. Com isso, cada vez que você quiser assistir a um filme ou série, vai precisar inserir novamente o seu login e a sua senha. Além disso, é fundamental evitar acessar sites de bancos, e-commerce ou qualquer outra plataforma sensível pela TV. Procure evitar isso. Pode até parecer exagero, mas é melhor do que ter as suas informações pessoais circulando por aí. Bem, mas a pergunta que está sempre nos confrontando: segurança ou comodidade? O problema é que muitas marcas já projetam esses aparelhos com as opções de privacidade bem escondidas. Algumas TVs chegam a manter logins e senhas salvos automaticamente sem avisar qualquer coisa ao usuário. Outras usam nomes inofensivos como melhoria de imagem ou personalização de conteúdo para camuflar as funções de coleta de dados. Entenda, esse é um negócio bilionário. Mais grave ainda são os casos em que atualizações de software reativam essas funções que o usuário havia desativado. Você acha que está protegido, mas na próxima atualização, tudo volta ao seu estado anterior. E tudo isso feito de maneira silenciosa e premeditada, usando termos de uso que ninguém lê. Em algumas situações, essas atualizações nem precisam do seu consentimento explícito. Elas são feitas automaticamente e, com isso, as configurações de privacidade podem ser alteradas sem você perceber. É uma armadilha disfarçada de comodidade, que se aproveita justamente da nossa rotina corrida e da confiança que a gente deposita na tecnologia. Bem, mas no fim das contas, mesmo quem tenta manter o controle sobre os seus dados acaba preso nessa teia invisível. O problema é agravado por um hábito quase universal. Ninguém lê contratos. Você lê? Pois é a maioria, principalmente aqueles com dezenas de páginas e letrinhas pequenas. Instalou a TV nova, apertou aceitar, pronto. Ali você pode ter entregue bem mais do que imagina. E fica aquela sensação inquietante, né? A ideia de que temos escolha sobre o que compartilhamos ou não é, na maioria das vezes, uma ilusão cuidadosamente criada. E quando essa percepção se instala, o desconforto cresce. Até onde nós estamos realmente no controle? Aquela tecnologia que prometia liberdade, praticidade e entretenimento virou, na verdade, uma armadilha sofisticada. Um mecanismo invisível, mas extremamente eficiente para te rastrear enquanto você acha que está relaxando no sofá da sala. Mas talvez o mais perturbador de tudo isso seja saber que o principal alvo não somos nós, adultos. O verdadeiro interesse está nas nossas crianças. O sistema sabe que quanto mais cedo começa a colher informações sobre uma pessoa,
mais precioso será o perfil comportamental dela no futuro, é óbvio. Hoje em dia é comum ver pais e mães usando a TV como uma espécie de babá eletrônica para ter alguns momentos de sossego. As crianças ficam ali clicando, pulando de vídeo em vídeo, saindo de um stream e entrando em outro, muitas vezes sem nem saber o que estão acessando. E os pais, ocupados com a correria diária, nem percebem o risco que isso representa. Só que o que parece inocente é, na verdade, uma mina de ouro para algoritmos. E eles registram tudo: qual desenho foi escolhido, quantas vezes a criança viu o mesmo vídeo, em que horário ela costuma assistir, quais tipos de conteúdo chamam mais atenção, onde ela pausa e até quanto tempo ela fica ali, parada em frente à tela. Esses dados não ficam restritos à televisão. Eles são cruzados com outros bancos de informações gigantescos, alimentando o mercado bilionário da publicidade direcionada. E o pior, hein, gente? A partir disso, é possível estimar a idade da criança, a quantidade de pessoas naquela casa e até traçar perfis emocionais. Não é por acaso, você já deve ter percebido, quando você começa a receber estranhamente anúncios alinhados ao universo dos seus filhos, mesmo em outros dispositivos da casa. Claro, não acontece por coincidência. Acontece porque todos os dispositivos estão interligados e compartilhando informações silenciosamente. O marketing do século XXI não depende mais de vitrines chamativas. Ele usa algoritmos invisíveis que conhecem você melhor que você mesmo. E as maiores vítimas desse jogo são justamente as crianças, que sequer sabem o que está acontecendo, que estão sendo transformadas em alvos de consumo desde cedo. No fim, a mente de uma criança virou uma moeda extremamente valiosa nesse sistema de manipulação. E aqui surge talvez a medida mais radical, mas também a mais eficaz: limitar ao máximo o tempo que as crianças e adolescentes passam diante das telas. Isso não é só sobre entretenimento, gente, é sobre proteção. E agora vem a dica mais desafiadora. Sempre que você terminar de usar a sua Smart TV, desconecte-a da internet. Isso, tire-a do Wi-Fi. Pode ser trabalhoso conectar tudo de novo na próxima vez, a gente sabe, claro, pode, mas essa simples atitude pode ser a diferença entre ter os seus dados, a sua vida exposta à sua intimidade ou não. Afinal, é no conforto da interconexão que mora o perigo. O que era para ser praticidade virou armadilha. A obsessão por conveniência se transformou na isca perfeita. E a correria da vida moderna é o disfarce ideal para esconder o que realmente está acontecendo por trás das telas. Pode até ser que você ache que tudo isso seja um exagero, uma teoria da conspiração moderna, um roteiro de filme paranoico, um episódio de Black Mirror. Mas agora que você sabe o que está em jogo, a responsabilidade é sua. O que você vai fazer com essa informação? Você está preparado para conviver com as consequências das suas escolhas digitais? Segundo essas teorias e muitas evidências práticas, as Smart TVs não apenas te escutam e te observam, mas processam os dados, cruzam informações e, pior, moldam as suas decisões. Suas próximas compras, seus próximos cliques, seus próximos pensamentos podem não ser assim tão seus. Existem soluções? Sim, existe. Hoje já temos roteadores com firewall avançado, aplicativos de segurança para detectar conexões suspeitas e até ferramentas que monitoram vazamento de dados pessoais pela internet, inclusive na Deep Web. Mas, se há tantas ferramentas sendo criadas para nos proteger, talvez isso seja o maior indício de que o problema é real e muito maior do que imaginamos. E a responsabilidade de buscar essas defesas é de cada um de nós. Bem, agora sobre tudo isso que conversamos, procurando disparar reflexões, eu pergunto a você: e se tudo isso for verdade?